Fala pessoal, professor Lucas aqui para mais uma aula e hoje a aula é sobre substantivos coletivos. Essa é a aula número 6 e você vai ver comigo o conceito e exemplos de substantivos coletivos. Meu nome é Lucas Martins, sou professor de português há mais de 10 anos, trabalho com ensino de língua portuguesa e também ensino de redação para estudantes que pretendem fazer o Enem. Então, antes de tudo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. O que são substantivos coletivos? São substantivos comuns que, mesmo estando no singular, designam um conjunto de seres da mesma espécie. Você já viu o que são substantivos comuns? São substantivos que designam seres de uma mesma espécie ou conjunto de coisas ou objetos de uma mesma espécie. Então, substantivos comuns nada mais é do que uma palavra que designa um conjunto de seres de uma mesma espécie. E substantivos coletivos? Substantivos coletivos é exatamente, o conceito é parecido, mas é em outro sentido, veja só. São substantivos comuns, só que mesmo estando no singular, isso significa que são palavras que são substantivos comuns, mas que estão no singular, só que designam um conjunto de seres da mesma espécie. Você vai entender isso melhor com exemplos, vai ficar bem mais claro. Vamos lá? Exemplo: enxame. Enxame de quê? Enxame de abelhas. Então, enxame é um substantivo coletivo que está no singular, mas designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, abelhas são seres da mesma espécie. Então, dentro de uma colmeia de abelhas pode ter milhares ou milhões de abelhas. E é claro, abelhas produzem mel e elas vivem em comunidade. Então, quando nós vemos aí muitas abelhas voando juntas, nós dizemos que aquilo ali é um enxame de abelhas, ok? E existem vários tipos de abelhas, existe a Europa, existe o jataí, então existem diferentes tipos de abelhas. Tem abelhas que produzem mel, tem outras abelhas que não produzem cera, enfim, tem vários tipos de abelha. Mas enxame é um substantivo coletivo que designa aí abelhas. Outro exemplo, classe. Classe de quê? Classe de alunos. Então, classe é um substantivo coletivo. Ok? Um exemplo bem simples, dá para entender claramente. Perceba que a palavra classe é um substantivo coletivo e é uma palavra que está no singular, mas designa um grupo de seres da mesma espécie. Então, alunos é esse grupo de seres da mesma espécie. Próximo exemplo, temos falange. Falange é um substantivo coletivo que designa um grupo de anjos. Então, quando nós falamos falange, falange é um substantivo coletivo, a palavra que está no singular que designa um grupo de seres da mesma espécie. No caso aqui, falange significa um grupo de anjos. Então, eu coloquei esses anjinhos aqui bonitinhos, né? São muito bonitinhos mesmo, lindos, para designar aqui esse termo que é esse substantivo coletivo que é o nome falange. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Elenco. Elenco de quê? Elenco de artistas. Então temos aí alguns artistas circenses, né? Mágico, palhaço, equilibrista. Então elenco significa isso. Mas também pode ser elenco de atores. Então, quando nós vemos aquelas novelas que passam na televisão, nós temos ali atores que interpretam, fazem o personagem. Então nós chamamos de elenco tanto artistas como atores. Então, pode ser um elenco de artistas circenses ou pode ser um elenco de atores de novela, por exemplo. Então, elenco é um substantivo coletivo, que no caso é um substantivo comum, que está no singular, que designa um grupo de seres que pertencem à mesma espécie ou que fazem parte do mesmo conjunto. Nós temos mais um exemplo. Nós temos aqui corja. Corja de quê? Corja de bêbados. No caso, nós temos aqui duas pessoas bêbadas. Beberam champanhe demais, né, e acabaram se embebedando. O foco é o exemplo. Então, corja. Corja de quê? Corja de bêbados. Então, corja é o substantivo coletivo, que designa um grupo de bêbados. Então, grupo acima de um, ou seja, dois ou três, já é um grupo. Ok? Outro exemplo. Mais um exemplo. Boana. Boana de quê? De borboletas. A palavra talvez você não conhecia, mas existe, é um coletivo e designa um grupo de borboletas. Esse vídeo é um oferecimento de Finder of Pro. Se você deseja contratar um profissional
um professor, ou então aí um gestor de tráfego, ou ainda um técnico eletricista, você pode contratar no Fiverr Pro. Cadastre sua oferta de serviço gratuitamente hoje mesmo. Voltando para os exemplos aqui, pessoal. Eu escrevi aqui algumas sentenças gramaticais para exemplificar melhor. Veja só, na letra A diz assim: ele vinha pela estrada e foi picado por várias abelhas. Veja que aqui eu coloquei aqui praticamente no final essa expressão, várias abelhas, que são uma expressão que no caso designa plural, são muitas abelhas, mas eu quero colocar um coletivo no lugar. Então na letra B eu coloquei o seguinte: ele vinha pela estrada e foi picado por um enxame. Ok? Então isso aqui equivale a eu dizer assim que várias abelhas, no caso, atacaram esse homem que vinha pela estrada. Então eu substituo várias abelhas por enxame, que é um coletivo. E tem o mesmo efeito, tem o mesmo significado, preserva o sentido da oração aqui. Ok? Então veja como é usado o substantivo coletivo. Esse exemplo da letra C diz assim: perdi meu molho de chaves durante o passeio. Molho é um coletivo que se refere a chaves. Então quando eu tenho um conjunto de chaves, eu digo que eu tenho um molho de chaves. Muitas vezes você pode até se confundir com molho para comidas, né? Mas não tem nada a ver. Isso aí é um coletivo que significa um conjunto de chaves. Outro exemplo, letra D. Este é um arquipélago mais bonito para se visitar. Então, na sentença, este é o arquipélago mais bonito para se visitar, arquipélago se refere a um conjunto de ilhas. Então, veja que é um coletivo que está no singular, mas que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, arquipélago de ilhas. E aqui, por fim, nós temos mais um exemplo. A manada foi solta para pastar. Então, manada de quê? Manada de bovinos, né? Geralmente gado. Então, nós temos aí um coletivo que se refere aí a um rebanho de gado, né? Então, por essa aula só, muito obrigado. Na próxima aula a gente vai trabalhar com mais tipos de substantivo. Agradeço a sua atenção, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Valeu!